Olá, tudo bem com você? Estamos continuando nosso momento de estudo. Hoje é o 9º dia que nós estamos conversando sobre temas espetaculares da Palavra de Deus, relembrando, tirando dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante também, que traz muita dúvida, muita confusão, mas pela graça do Papai do Céu e com o auxílio do seu Santo Espírito, nós estamos aqui com colegas, com pastores, que vão nos ajudar a tirar essas dúvidas e esclarecer de acordo com a Palavra de Deus. Vamos conversar hoje sobre a lei cerimonial. Mas antes de nós entrarmos no estudo, nós vamos convidar você e vamos fazer uma oração juntos. Senhor nosso Deus, querido Pai que está nos céus, louvamos o Teu nome pelo maravilhoso plano da redenção. Queremos pedir agora a Tua presença conosco e o Teu Santo Espírito para que este assunto que há de ser considerado possamos compreender e que os nossos irmãos e também os nossos amigos internautas também tenham uma real compreensão deste assunto tão solene. Nos dê a Tua graça e sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você já está confortável aí? Já sentou e já pegou o seu guia de estudos, a sua Bíblia, a sua caneta também para fazer suas anotações? Então nós vamos seguir a nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza que você deve ter algumas dúvidas sobre esse assunto. Escreva aí no chat, compartilhe conosco suas dúvidas e nós vamos procurar então saná-las, tirar essas dúvidas, esclarecer tudo de acordo com a Palavra de Deus. Tá ok? Bom, vamos começar a abrir aqui e fazer algumas perguntas. A lei cerimonial, esse assunto é importante de ser estudado? Ou talvez já perdeu a sua relevância? Quem pode comentar um pouquinho para nós essa questão? Nós vemos que a lei cerimonial, ela não está mais em vigor hoje, pela palavra de Deus. Vamos compreender melhor isso. Mas é importante nós estudarmos e compreendermos sim. E por que é importante? Porque nós temos que saber distinguir bem a lei dos mandamentos, que é a lei moral, e a lei cerimonial. Então, ela teve sua importância desde o princípio, com tempo de validade. Vamos compreender melhor isso para o entendimento não só de todos, mas em especial dos nossos ouvintes que estão nos assistindo. Muito bem. Realmente, a lei ainda continua relevante para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, esclarece muita coisa para nós e como o pastor Luiz comentou conosco aqui, nos esclarece sobre qual lei que foi anulada, qual que permanece em vigor. Se nós não estudarmos esse assunto, nós vamos beber água, nós vamos ficar com muita dúvida nessa questão. Mas, vamos lá ao princípio? Quem quer comentar um pouquinho para nós? Onde foi que começou a lei cerimonial? Qual foi seu princípio e quando ela foi escrita? A lei cerimonial teve início logo depois da queda de Adão. Quando Adão transgrediu a lei de Deus, a lei moral, logo o Senhor instituiu o sistema de sacrifícios. O próprio Adão teve que matar um cordeirinho. Aquela cena para ele foi dolorosíssima, que nunca tinha presenciado a morte no Éden. Então, entrou o pecado no mundo e logo foi ali estabelecido um meio de provisão para o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Deus não se deleita no sacrifício de humanos. E aí, então, ele instituiu o sistema sacrificial logo ali. Que Adão pecou, o cordeirinho foi morto. E aquele cordeirinho já tipificava o verdadeiro Cordeiro de Deus, como diz a Bíblia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Porém, de forma oficial, ela foi dada só no Sinai, proferida por Deus e escrita por Moisés em um livro. Muito bem. E continuando a fala do irmão Delfang, Sim. Interessante que nós encontramos imediatamente após o pecado no Éden ainda, a manifestação da misericórdia e da graça de Deus. Ali uma em continuação da outra. Por quê? Porque a condenação da lei, a sentença de morte da lei mostra desde já a imutabilidade da lei de Deus. Mas ao mesmo tempo a misericórdia. Misericórdia apresentada ali naqueles cordeiros sacrificados por Adão e Eva, que representavam exatamente o sacrifício de Cristo que veio no futuro. Então aí está o princípio da lei cerimonial, que ela entrou em vigor exatamente por causa da transgressão do homem na lei dos 10 mandamentos. Comentando um pouquinho a respeito do irmão Aloísio, relembrando que tudo isso estava dentro desse plano da redenção, né?
essa parte em caso nossos primeiros pais caíssem no pecado, né? Então, dentro desse plano que foi dado para a humanidade também, observamos as leis morais, as cerimoniais e outras mais que houveram, mas justamente como falou o irmão Delfang, teve seu início após o pecado. Sim, exatamente. Bom, a lei cerimonial, ela se destaca um pouquinho porque ela é sombra de alguma coisa que já foi um pouquinho comentada aqui. Toda lei cerimonial é a sombra, ela aponta para alguém. O centro da lei cerimonial é quem? Jesus Cristo é o centro, né? Então, tudo que envolvia a lei cerimonial apontava para Jesus? Exatamente. Então nós encontramos que esta lei, ela foi escrita por Moisés, dada por Deus, escrita por Moisés, Deuteronômio 31, verso 24, e depois o verso 26, e colocado ao lado da arca do Senhor no santuário. Então, ali, quando o pecador pecava, ia lá no sacerdote, e ele pegava o livro da lei e via a sentença que aquele pecador tinha que fazer. Se era matar um cordeirinho, se era matar um pombo, e assim sucessivamente, ia oferecer, e aquele animalzinho morria no lugar da pessoa, e aquele animal representava Jesus Cristo, morrendo por nós. Olha só como é importante isso que o pastor Pereira lembrou para nós aqui. Nós estudamos no ponto anterior sobre a lei moral. A lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Foi escrito em tábuas de pedra. Mas essa lei cerimonial, nós já percebemos aqui uma diferença. Não, né, pastor Pereira? Ela foi escrita num livro e foi colocada fora da arca. Foi escrita por Moisés. Então, olha só, tem alguma diferença já aqui. Alguém quer comentar um pouquinho mais sobre essa questão? Como vimos, o pastor Pereira falou, a lei cerimonial era uma sombra dos bens futuros. Na cruz, o tipo, que é sombra, encontrou o antítipo, que é a realidade. Então, em Cristo, todo aquele sistema de sacrifícios, e é bom ressaltar que na lei cerimonial também, existiam também os 7 sábados cerimoniais. Tudo apontava para a redenção na cruz. Cristo morrendo na cruz, cumpriu-se todo aquele sistema. A lei cerimonial cessou na cruz. Diferente da lei moral, que é uma lei eterna, imutável, perpétua. Bom, qual a finalidade de ter surgido a lei cerimonial? Quem que pode comentar conosco essa questão? Muito bem, eu vou ajudar aqui esse pensamento. Eu queria partilhar com vocês o ponto principal da lei cerimonial. Está em Êxodo capítulo 29, versículo 39. Diz o seguinte: um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Então aqui está a base da lei cerimonial, que era uma lei de cerimônias. Sim. Ou seja, o cordeiro representava Jesus, como nós vimos lá, desde o Éden, quando Adão ia oferecer o cordeiro ali, tá? Ou seja, ali instituiu-se a lei, embora ela foi oficializada com Moisés durante a jornada de Israel no deserto. Então, ou seja, ela estava presa a cerimônias, que era muito importante, porque eles viviam antes de Cristo, então a esperança dele estava nessa sombra, num Cristo que viria, que estava simbolizado em 2 sacrifícios em especial, um pela manhã e outro à tardinha. Então, a relevância e a importância dela é tão grande que ela foi colocada dentro do santuário, que estava atrelado ali aos sacrifícios, mas fora da arca, e não dentro da arca, como estava a lei dos 10 mandamentos. E essa lei, ela perdurou até quando? Até o Calvário, ou seja, onde Cristo cumpriu ali toda a exigência da lei moral para a salvação do homem. E continuando aqui o que o pastor Luiz falou, nós podemos ver que na lei cerimonial também tinha ali coisas importantes que ajudavam o povo de Israel. Para a pessoa participar da Páscoa, dos rituais da igreja, ele tinha que passar a circuncisão, que é praticamente, hoje é o batismo para nós. E na antiga dispensação, ali estava na lei cerimonial. Depois que Cristo morreu na cruz por nós, a circuncisão perdeu sua validade, porque na nova dispensação, hoje é o batismo. Então, encerrou ali na cruz do Calvário. Muito bem. Pelo que nós juntamos aqui, de tudo que os pastores comentaram, de fato, a lei cerimonial ela veio por causa da quebra da lei
da lei moral. Então ela vem com essa finalidade. Foi comentado aqui também que tem várias cerimônias que fazem parte da lei cerimonial. Mas foi comentado aqui também que essa lei chegou no final com Jesus. Aconteceu um fato importante lá naquele momento, vocês lembram? Que foi o próprio Deus provando que aquela cerimônia, aquela lei tinha acabado. O que comentar para nós? Sim, no momento que Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, bradou lá no monte, né? A hora nona, às 15 horas, está consumado. Naquele momento, era o momento do sacrifício da tarde. O Cordeiro está ali preparado para ser imolado. Mas quando o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu ali na cruz, houve um tremor grande de terra, um terremoto. O véu rasgou-se de cima a baixo. E aquele cordeirinho escapou. Ele não foi imolado. Por quê? Perdeu o sentido, o significado daquele cordeirinho morrer. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus derramou seu sangue na cruz. E ele é, portanto, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Por isso que hoje nós não oferecemos mais sacrifícios de animais. Porque o verdadeiro sacrifício, Jesus realizou na cruz por nós. Exatamente isso. Muito bem. E João Batista, no batismo de Jesus, ele já anunciou isso. Quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já estava anunciando que dali bem pouco tempo, Cristo morreria na cruz, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e dando fim à lei de cerimônias. Porque as cerimônias apontavam para Jesus. Não havia razão mais da igreja da nova dispensação, da igreja cristã, continuar oferecendo o sacrifício, sendo que Jesus já havia derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Eu acho muito especial, maravilhoso, que a palavra de Deus ela se explica. Não é verdade? Quando nós estudamos a palavra de Deus em oração, ela vai clareando a nossa mente. Por exemplo, nós percebemos aqui, pelo que os pastores estão comentando, que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, também juntando com o que o irmão Luiz falou. Isso mostra que o próprio Deus invalidou aquela cerimônia. O próprio Deus, se tivesse sido rasgado de baixo para cima, alguém poderia falar, foi um ser humano. Mas como rasgou de cima para baixo, mostra que o próprio Deus invalidou, tornou tudo aquilo ali inútil. Agora, eu quero entrar num outro ponto com vocês. Bom, justamente a palavra de Deus tem algumas passagens que diz que a lei foi anulada na cruz, foi cravada na cruz. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. A cédula que era contra nós nas suas ordenanças foi cravada na cruz. Quem quer comentar um pouquinho sobre como nós entendermos essas passagens? O texto de Colossenses 2:14 diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Esse texto aplica-se diretamente à lei cerimonial. Então, quando Cristo está consumado, o véu se rasgou e ali encerrou a missão da lei cerimonial. Ali. E mostra também a amplitude da lei dos mandamentos e do sacrifício de Cristo. Percebam que a lei cerimonial era uma lei que estava restrita a um povo. Ela estava restrita ao povo de Israel. Era importante, sim, mas para o povo de Israel. Não abrangia as demais nações. O sacrifício de Cristo não. Ele é universal. Então, ou seja, ele alcança judeus, ele alcança gregos, alcança samaritanos e também nos alcança. O que a lei cerimonial não privilegiava. Por isso que ela foi cravada na cruz. Tá? E eu quero chamar a atenção para um pensamento do livro do profeta Oséias, onde ele profetiza o final desta lei. Oséias 2,16 diz o seguinte: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Então ele está profetizando o final desta lei. Estava chegando o momento. Vocês percebem que as festividades seriam colocadas ao final, os sacrifícios, e também menciona aqui sábados, só que no plural. Não é o sábado do quarto mandamento. Farei cessar os seus sábados, que era os feriados religiosos que o pastor Delfang abordou há poucos minutos. Então, ou seja, todo o sistema de lei, ele foi encerrado quando? Na cruz do Calvário. Por isso que nós não encontramos feriado religioso na igreja cristã do Novo Testamento. Exatamente.
Um ponto mais que para acrescentar também do irmão Aloísio, do irmão Pereira, quando falou ao respeito do versículo 14 de Colossenses 2, falando do escrito da dívida foi contra nós nas suas ordenanças, né? Isso, se nós continuarmos lendo os versículos mais na frente, no versículo 17, já disse que são sombras das coisas vindouras, né? Mas o corpo é de Cristo. Essas sombras só começam após o pecado. Então, todas elas que está mostrando aqui apontam para o sacrifício de Cristo. Quando Cristo morre, tem finaliza, né, essas leis de sacrifício. Esse ponto que o pastor Aloísio comentou conosco, ele é chave para nós entendermos essa questão. Essa lei que foi cravada na cruz, então, ela é sombra de algo que deveria vir, né? Dos bens futuros. A lei dos 10 mandamentos, como nós vimos no ponto anterior, ela não é sombra de nada. Elas são só alguma direção que o Papai do Céu deixou para nós. Mas a lei de cerimônias, de fato, ela é sombra. O pastor Delfim quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, sombras, né? Aquilo que não é real, que não é realidade, né? Então, como o Luiz falou, Paulo deixa muito claro que a lei cerimonial, aquelas ordenanças, eram sombra das coisas que haviam de vir. Então, Cristo veio, se cumpriu nele. Então, nós não somos mais obrigados a observar essa lei, inclusive, como o pastor Luiz falou, as leis, os sábados cerimoniais. É bom ressaltar que os sábados cerimoniais eram feriados religiosos judaicos. Eram datas fixas. Poderiam cair qualquer dia da semana, era um sábado cerimonial. Era um dia que o povo descansava, como se fosse um sábado semanal. Inclusive, quando Cristo morreu na cruz, ali no sexto dia da semana, na sexta-feira, a Bíblia diz que o dia seguinte, o sábado, que também era seria um sábado semanal, era o grande sábado, porque também dois sábados, ia ser um sábado cerimonial da Páscoa. Sim. Então, mas esses sábados cessaram na cruz. Agora, o sábado da lei eterna, do decálogo, perdura para sempre. É diferente dos sábados cerimoniais. Exatamente. Esse texto, essa passagem aqui, já passa a palavra para o irmão Luiz também. Essa passagem que foi lida aqui de Colossenses, diz ali, ninguém vos julgue então pelo que vocês comem, bebem, pelos sábados, pelas luas novas, mas os sábados, que o pastor Delfim comentou muito bem, são sábados cerimoniais. Pastor Luiz? É interessante assim trazer isso para a prática. Nós não encontramos a igreja apostólica usando mais a cerimônia da Páscoa, o dia da expiação, que estavam lá a lei mosaica ou a lei cerimonial, que eram os sábados. Mas nós encontramos a igreja apostólica guardando a lei dos mandamentos. Sim. Ou seja, então os apóstolos entenderam que a lei que havia sido abolida era a lei de cerimônias. Pelo que nós percebemos, a lei dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, ela não foi anulada. A lei cerimonial, sim. Mas se você encontrar algum texto que você ficar com dúvida, Colossenses, como nós vimos aqui, Efésios capítulo 2, você vai perceber que ela está falando sim da lei cerimonial. Não fique com dúvidas disso. Mas se você tiver ainda alguma pergunta sobre esse assunto, escreva para nós aí no chat e nós teremos o prazer em te ajudar a entender essa questão e dessa maneira, então, você encontrar o caminho também para a salvação. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. Muito obrigado também aos colegas pastores por nos auxiliar aqui na compreensão desse assunto tão importante. Aguardo você no próximo estudo. Papai do Céu te abençoe. Cristo me deu real liberdade, nele encontrei a felicidade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou de Jesus agora, ele é meu Salvador, com seu precioso sangue, pra sempre me comprou. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança.
doce calma, pra libertar-me o preço pagou. Dele, portanto, eu sou de Jesus agora. Ele é meu Salvador, com seu precioso sangue, pra sempre me comprou. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, foi